Eu vou comentar com vocês nesse vídeo a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça na terceira sessão, que foi publicada agora no informativo 712 do Tribunal. Esse informativo é do dia 11 de outubro de 2021, portanto uma decisão recente, e essa decisão da terceira sessão vem uniformizar o entendimento entre as duas turmas do tribunal num tema bastante importante para o dia a dia do direito penal. Qual é o tema decidido aqui? O tema decidido aqui é a possibilidade ou não de que um ato infracional praticado enquanto menor e regido, portanto, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente seja considerado como um óbice para a concessão do tráfico privilegiado no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. A gente sabe que, apesar dos tribunais chamarem de tráfico privilegiado, não se trata de um privilégio, e sim de uma causa de diminuição de pena prevista pela Lei de Drogas. O tráfico de drogas, seja no caput ou no parágrafo 1º, terá a pena diminuída quando o criminoso, quando o traficante, não for reincidente, não tiver maus antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não pertencer a uma organização criminosa. Então, há quatro requisitos ali para que a pena seja diminuída: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação ao crime, ele não se dedica ao crime, não tem o crime como sua atividade cotidiana, reiterada, e ele não pertence a uma organização criminosa. O que se discute aqui se o conceito seria o da lei de organização criminosa ou uma associação para o tráfico na lei de drogas. Eu particularmente entendo que, como a lei de drogas é anterior à lei de organização criminosa, ela, ao se referir à organização criminosa, está se referindo à associação para o tráfico, até porque a gente sabe que o conceito de organização criminosa da lei de organização criminosa não se sobrepõe ao conceito de associação para o tráfico. Ou seja, se 4 pessoas se reunirem de forma estável, com organização, com divisão de tarefas, querendo obter vantagens mediante tráfico de drogas, o crime não será organização criminosa e sim associação para o tráfico, que pelo princípio da especialidade prevalece, uma vez que a lei de organização criminosa não cita o tráfico de drogas, não cita os crimes da lei de drogas como um objeto. Aí a gente teria uma revogação aqui da associação criminosa, tacitamente, a partir de 4 pessoas organizadas, estruturadas. Um outro argumento também nesse sentido é a própria pena, né? A pena da associação criminosa em si já é maior do que a da organização criminosa. Então, a lei de drogas prevalece pelo princípio da especialidade. Mas voltando aqui, primeiro ponto, ele tem que ser primário. Primário é quem não é reincidente, conceito de reincidência, condenação transitada em julgado por crime anterior antes da prática do novo crime. Ok. Não pode ter maus antecedentes, condenações transitadas em julgado por crimes anteriores que não estejam gerando reincidência. Então pode ser, por exemplo, pluralidade de condenações, pode ser, por exemplo, a condenação transitada em julgado durante o processo pelo tráfico de drogas, antes da sentença, legal? Um crime anterior, cujo trânsito em julgado aconteceu durante o processo, não gera reincidência, mas gera maus antecedentes. Aí pode ser aquele caso do período depurador da reincidência de 5 anos já ter sido ultrapassado. Então há uma condenação transitada em julgado anterior que não serve mais como reincidência porque o período depurador de 5 anos já foi ultrapassado, mas pode ser considerada, à luz da jurisprudência atual, o STF até teve uma variação nisso, mas voltou a considerar, pode ser considerada como mau antecedente. Legal. O ponto aqui não é nenhum desses. Esses a gente tem muito bem definido hoje na doutrina, na lei, na jurisprudência, o que significa reincidência e o que significam maus antecedentes. O ponto aqui é a dedicação à atividade criminosa. O STJ já havia decidido que ações penais em curso e inquéritos em curso, apesar de não poderem ser considerados como reincidência, vedação legal, artigo 63 do Código Penal, e não poderem ser considerados como maus antecedentes, entendimento jurisprudencial, enunciado 444 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, podem ser utilizados para verificar dedicação ao crime. Então, ações penais em curso e inquéritos em curso não são reincidência nem maus antecedentes, mas podem ser analisados como dedicação ao crime e, portanto, impedir a concessão do benefício. Agora, o que o tribunal analisa é
o mesmo assunto, o mesmo tema, dedicação ao crime como óbice ao tráfico privilegiado, como óbice a essa diminuição de pena do tráfico de drogas no que tange a atos infracionais praticados enquanto menor. Imaginem, por exemplo, um menor de 18 anos que realizou tráfico de drogas como ato infracional. Tráfico de drogas como ato infracional vai gerar uma medida socioeducativa para esse adolescente. Essa medida socioeducativa, a gente sabe disso, não pode ser de cara a internação, porque o tráfico de drogas não tem violência ou grave ameaça como meio necessário, como meio intrínseco a ele. Se teve no caso concreto, até pode ser, mas se não teve, é tráfico de drogas em sentido estrito, vamos chamar assim, ele não pode gerar a internação. Mas a reiteração do tráfico enquanto menor, enquanto ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, pode desencadear a internação. Legal? Porque é uma reiteração de atos infracionais graves e o artigo 122 do ECA permite a internação nessa situação. A questão que se debateu aqui na decisão não é essa. A questão que se debate na decisão, que foi tomada no RESP 1916596, origem de São Paulo, e que está no informativo 712 do STJ, é se esses atos infracionais podem ser considerados depois de alcançada a maioridade penal, como um óbice para concessão desse benefício. Um traficante de drogas que praticou um crime de tráfico, fato típico, antijurídico e culpável, já enquanto maior de 18 anos, mas que tem na sua vida anterior, na sua vida enquanto menor, um ato infracional de tráfico ou alguns atos infracionais de tráfico. É possível considerar isso como um óbice à concessão do benefício? Na reincidência, não. Nos maus antecedentes, não, porque não é um antecedente de natureza criminal, não é crime, é um ato infracional, então não pode ser considerado. Mas o tribunal está entendendo aqui que na dedicação à atividade criminosa é possível que esse ato infracional impeça a concessão do benefício. Então o tribunal resolve uma divergência que havia entre a quinta e a sexta turma nesse sentido. Na notícia que está publicada no informativo, ele reconhece que não se trata de crime, se trata de ato infracional, mas que isso não deixa de ser considerado como uma conduta praticada contrariamente a uma lei penal. O ato infracional é típico e antijurídico na lei penal. O menor não é culpável e vai ser responsabilizado na forma do ECA. Mas ele não deixou de praticar um ato ilícito de natureza penal, que não pode ser chamado de crime, porque não é culpável, e a culpabilidade integra o conceito de crime, mas que tem uma ilicitude penal, uma ilicitude frente à lei penal. Tanto é assim que se houver legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício irregular do direito, a excludente de ilicitude de natureza penal exclui a ilicitude do ato infracional. Então, o ato infracional é um fato típico e ilícito em matéria penal. O adolescente em conflito com a lei, o adolescente que pratica o ato infracional, ele não é culpável, e não sendo culpável, o crime não se caracteriza. Apesar do crime não se caracterizar, segundo o STJ, há uma infração de natureza penal, há uma infração que é ilícita frente ao direito penal e que não deve ser esquecida, que não pode ser esquecida. O tribunal também trabalha aqui com uma ideia de proporcionalidade ou de isonomia. Ele diz o seguinte, olha, se enquanto menor a reiteração no tráfico pode ser considerada para fins de internação, que é uma medida socioeducativa mais severa, mais rígida, como é que ela não pode ser considerada quando ele se transforma em alguém que é maior, quando ele alcança a maioridade? Então isso seria uma quebra da lógica jurídica, talvez falta de isonomia, talvez até uma análise frente à proporcionalidade. Eu, em particular, não gosto muito da ideia, mas uma análise frente à proporcionalidade, ou seja, enquanto menor, o fato dele ter um tráfico anterior e um tráfico novo pode servir para interná-lo por até 3 anos. A gente sabe que não é bem assim, porque a gente sabe como funciona a lei dos sinais, e a gente sabe que a análise não é pela gravidade do crime ou pela reiteração do tempo de duração da internação, mas pode, em tese, resultar na internação por 6 meses. Depois, se ela vai ser renovada ou não, é um outro assunto que não cabe nesse vídeo. Mas, se ela pode ser considerada enquanto menor para fins disso, como é que ela não pode ser considerada enquanto maior? Então, uma análise feita pelo tribunal.
O tribunal, ele estabelece aqui, me parece que é uma parte interessante da decisão, né? Eu, em particular, sou contrário a essa decisão, eu acho que não poderia ser considerado, teoricamente, enquanto pensador do direito, mas é a posição do tribunal e é o que você vai usar em prova a partir daqui. Mas me parece interessante que o tribunal, na parte final da decisão, ele diz o seguinte, olha, então, é necessário, no caso concreto, que se identifique, e aí ele põe aqui 3 balizas, 3 parâmetros. 1, se o ato infracional foi grave. Legal? Então, não é necessariamente um ato infracional de tráfico, pode ser um roubo, pode ser um homicídio, pode ser um estupro, ou seja, um ato infracional grave. Segundo, se os atos infracionais estão documentados nos autos do processo do tráfico de drogas. Ou seja, tem aqui a prova documental disso, tem aqui a sentença que aplicou a medida socioeducativa ao adolescente, ou seja, tem aqui uma certidão. E aí eu acho que a lógica é de que basta uma certidão, a mesma lógica da reincidência ou do mal antecedente. Tem aqui uma certidão que ateste que ele realmente sofreu uma medida socioeducativa por esse ato infracional grave. Não é uma mera notícia no processo, uma testemunha. Ele já traficava enquanto menor. Me parece que aqui quando ele diz estão documentados, é uma prova pública, né? Um documento, uma certidão, ou seja, esse ato infracional foi apreciado no juízo da infância e da juventude de alguma forma. E terceiro, uma distância temporal que implique em reconhecer a dedicação a atividades infracionais, a atividades criminosas, a atividades ilícitas. Então ele fala lá que a distância temporal entre o ato infracional ou atos infracionais e o crime, que deu origem ao processo no qual está sendo decidida a possibilidade ou não de incidência do benefício, do redutor, não seja muito longa, não seja muito distante. Portanto, é necessário se analisar de forma lógica se existe uma distância temporal muito grande ou não entre o ato infracional enquanto menor e esse crime de tráfico. Como eu acabei dizendo aqui, não concordo com a decisão, acho que atos infracionais, eles se apagam ao completar 18 anos, eles não poderiam ser considerados na esfera criminal. Isso fere a própria lógica constitucional de separar menores de maiores, né? Então, se eu trago o ato infracional para a vida dele enquanto maior agora no direito penal, me parece, na minha opinião, que eu estou violando o artigo 228 da Constituição quando trata da inimputabilidade do menor de 18 anos e claramente separa a esfera do ato infracional da esfera penal. Apesar do ato infracional ser uma infração prevista em lei penal, e me parece que isso é só uma questão para facilitar, para evitar que leis tenham que reproduzir crimes para menores, que a gente tivesse que ter tipos específicos de ato infracional, isso não me parece ser uma razão para se dizer que há uma infração de natureza penal, que há um ilícito de natureza penal e que deva ser considerado. Acho que a Constituição, ao separar maiores e menores, ela cria esferas jurídicas completamente distintas, embora tome de empréstimo as leis penais para dizer quais são os atos infracionais. Então, trazer condenações ou sentenças sancionatórias por atos infracionais para o mundo dos maiores me parece não ser o mais correto, mas essa foi a decisão do tribunal. Não é reincidência, não há mal antecedente, mas há uma demonstração de dedicação ao crime e essa demonstração pode sim ensejar na negativa do benefício. Deixa a sua opinião aqui embaixo disso que você acha. Também quero conhecer a sua opinião. Espero que tenha gostado. Até mais. Compartilha com os amigos se você gostou, curte, comenta, salva e me dá o seu feedback nos comentários.